Hernaldo Pinto de Medeiros, ou mais conhecido como UE, um dos maiores narcotraficantes dos anos 90, que ficou conhecido pela sua audácia de ir contra o Comando Vermelho, e fundar a sua própria facção, o Amigos dos Amigos. E ficou marcado pela rebelião de Bangu 1 em 2002. Neste vídeo vamos contar a história e trajetória do UE no crime do Rio de Janeiro até seu fim. Antes do vídeo. Querem mais histórias dos principais chefões do Rio de Janeiro? Deixem o eu quero nos comentários e escreva sugestões para os próximos vídeos de histórias dos chefões. O UE, como era conhecido, se criou no mundo do tráfico no Morro do Adeus em Bom Sucesso. Iniciou no crime desde jovem, quando faltava na escola para trabalhar de olheiro no Morro do Adeus. Na época, era conhecido pelo apelido de Nicanor, o seu primeiro apelido no Morro do Adeus. Existem controvérsias sobre as hierarquias antigas no Morro do Adeus, mas o UE tinha parentes envolvidos, mas ganhou confiança no antigo chefão do Adeus, guardando armas e fazendo trabalhos que poucos fariam. Quando seu chefe foi preso, por ele ser amigo do pai do UE, entregou o cargo de frente para ele no Morro do Adeus. Audacioso desde cedo, sob sua liderança, o Adeus começou a prosperar no crime e ele ganhou notoriedade dentro da facção do Comando Vermelho. O seu antigo chefe saiu da cadeia e pediu o morro de volta. Audacioso, o UE preparou um churrasco para comemorar a volta do seu chefe, mas era apenas um plano. No meio da festa, o UE e seus soldados metralharam o chefão e seus fiéis, e pegando de vez o controle do Morro do Adeus. Dizem que o antigo chefe teria matado um familiar do UE, e mesmo trabalhando para ele, ainda guardava esse rancor. Esse relato foi contado no livro Nas Garras do Crime, O Dono do Morro, livro escrito por Vilan de Souza Ribeiro, e que conta como era o Morro do Adeus e as histórias do UE quando assumiu o morro. Quando se tornou chefão no Morro do Adeus em Bom Sucesso, o UE foi ganhando confiança dos chefões do Comando Vermelho. Começou a tomar o controle de morros que eram considerados neutros na cidade, comunidades que não tinham facção. O bonde do UE convidavam para se tornarem do grupo dele, caso negassem, o grupo do UE invadia, matava todo mundo e tomava o controle. E assim aconteceu em pelo menos 5 comunidades na cidade do Rio de Janeiro. A audácia do UE lhe trouxe perto do famoso Escadinha, um dos fundadores da Falange Vermelha e CV, e bandido que ficou conhecido pelas fugas cinematográficas. O Escadinha fortaleceu muito as quadrilhas do UE pela cidade, entregando bons fornecedores de armas e drogas. Após a prisão do Escadinha, ele pediu para o UE administrar também o Morro do Juramento em Vicente de Carvalho. O UE era considerado um dos maiores traficantes daquele tempo, e homem a ser pego pela segurança pública. Nesse tempo, não morava mais no Morro do Adeus. Gostava de ficar nos seus sítios fora da cidade, e aparecia no Adeus para assuntos importantes. Começou a viajar pelo norte e nordeste, e por lá, firmou um fornecimento de drogas e armas de narcos do Peru e Bolívia, ganhando mais notoriedade na facção, e também sendo um alvo maior na polícia brasileira nos anos 90. Como chefão do Morro do Adeus, ajudou Orlando Jogador, chefe do Complexo do Alemão na época, a expulsar criminosos que ficavam no Complexo da Penha, e na época, estavam flertando com grupos de extermínios, e supostos milicianos e até com bandidos do TC. Para que não houvesse resistência, lembrando que o UE não deixava ninguém neutro naquela época, conseguiu tomar a Penha para o CV, ajudando Orlando. Orlando e o UE não eram amigos, mas pela posição de ambos na facção CV, se respeitavam na região, e até frequentavam festas familiares de ambos. Os moradores do Complexo do Alemão e Adeus, sabiam que a qualquer momento um iria brigar para ver quem era maior que o outro. O UE estava numa ascensão grande na cidade, e o Orlando era querido entre todos no CV. Em menos de 5 anos, o UE virou de um simples chefe de morro, para um grande fornecedor de cocaína em escala, conseguindo os mesmos fornecedores que abasteciam a favela de Acari, na época, liderava pelo C. Jorge Luiz, e ambos eram amigos do UE, mesmo não sendo integrantes do CV. Engraçado que naquela época, o Acari era neutro, mas pela amizade, foi uma das comunidades que o grupo do UE não avançou para expandir. Em 94, uma ação do UE entrou para a história do crime no Rio de Janeiro, dando início às disputas de controle de comunidades que vemos nos tempos atuais. O grupo do UE matou Orlando Jogador e seu bonde dentro da Nova Brasília no Complexo do Alemão. Na época, foi divulgado pela imprensa que o UE forjou um sequestro e pediu o valor do resgate para Orlando. Quando os homens do UE foram buscar o dinheiro, fizeram esse atentado. Entretanto, existem outras versões, e conversando com os moradores da época, a motivação foi outra.
Sim, o UE queria acabar com o império do Orlando Jogador, porque temia que ele acabasse com o UE primeiro. Mas não houve sequestro. O grupo do UE inventou uma história que iriam assaltar um banco e precisavam das armas do Orlando Jogador. Ele atendeu o pedido do UE, e deixou separado em carros e foi receber a quadrilha do UE dentro do alemão para pegar as armas. Mas o grupo do UE foram para armar uma cilada, e após o toque do chefão, metralharam Orlando Jogador e seu bonde. Separaram os corpos e carros e abandonaram em vários pontos. Até um policial que estava entrando na comunidade, foi confundido pelo bonde do Orlando e foi morto pelo bonde do UE. Obviamente os soldados do Orlando Jogador foram atacar o Morro do Adeus, terra do UE, e deram início a uma guerra sangrenta entre Complexo do Alemão e Morro do Adeus. Mesmo após isso tudo, o UE não saiu de cara do Comando Vermelho. Ele foi ouvido pelos líderes, e alegou que iria ser traído pelo jogador e agiu primeiro. Ainda acrescentou que o Orlando Jogador deixou seu irmão paraplégico num assalto, no qual o Orlando não socorreu e fugiu. Ala velha do CV passou um pano para o UE, porque ele era um dos maiores fornecedores da facção, mas ala jovem não aceitou e começaram a guerra contra todas as firmas do UE. Um dos integrantes da ala jovem era o Marcinho PV, que assumiu o cargo deixado pelo Orlando anos depois. Com a guerra declarada, o grupo do UE ficou por 2 semanas no controle da Grota Nova Brasília, mas não resistiram e foram expulsos. Nessa época, o UE entrou para o terceiro comando a pedidos do Jorge Luiz do Acari, e começou a fornecer para as poucas comunidades filiadas a essa facção. Ele tentou pôr na cabeça dos líderes do TC que deveriam combater o CV, mas não tinham forças para isso no momento. O UE virou o bandido mais procurado do país, e fugiu do Rio de Janeiro, controlando tudo de longe. Foi preso em 96 no Ceará, quando estava num hotel de luxo. A prisão foi efetuada pela Marina Magici, inspetora da Polícia Civil e que estava na cola do UE na época. Uma prisão bastante comemorada pelas autoridades cariocas. Levado para Bangu 1, de primeira tomou 7 anos de condenação por tráfico. Dentro de Bangu 1, conheceu outros chefões do TC e resolveu criar sua própria facção, o Amigos dos Amigos, o ADA. E convenceu os bandidos Celcinho da Vintém, Ganga e Linho na fundação. Em seguida, por ser amigo dos chefes de Acari, convenceu a ter uma união, que deram o nome de TC e ADA. O UE iria abastecer as duas facções com drogas e armas, e a missão era enfraquecer o CV na cidade. Na sua estadia no presídio de Bangu 1, foi condenado por mais 27 anos de prisão por formação de quadrilha. Foi acusado de executar o bandido Mau Mau dentro do presídio. Quando foi levado a júri popular pelas 11 mortes no Complexo do Alemão, incluindo a do Orlando Jogador, foi sentenciado a 209 anos de prisão. Mas em 11 de setembro de 2002 foi o fim do UE. Segundo investigações da época, o UE sabia que a principal liderança do CV estava em Bangu, incluindo Fernandinho Beiramar, que se tornou rival do UE no transporte de armas e drogas para o Brasil. O grupo do UE teria oferecido dinheiro para matar os líderes do CV em Bangu 1. Mas os corruptos teriam colocado para leilão, e os chefões do CV deram um arremate maior, sem que o grupo do UE soubesse. E naquele dia, houve a rebelião de Bangu 1, e os chefões do CV foram armados na ala que estava a liderança do ADA. Foram direto no UE e seus cunhados. Aplicaram tiros, em seguida, tacaram fogo nos corpos junto com os colchões. Dizem que o UE não resistiu e nem lutou pela vida, apenas aceitou seu fim. O Celcinho da Vintém saiu vivo, porque o Beiramar tinha respeito por ele quando ele era do CV, fato comprovado décadas depois no julgamento dessa rebelião. A morte do UE dentro de Bangu 1 foi repercussão nacional, e nas ruas, houve também um impacto. A união do TC e ADA estava estremecida, e a morte do UE ajudou a separar de vez os grupos, nascendo o terceiro comando puro, formado pelos chefes de Camará, Acari, Aço e Dendê. Em entrevistas, ainda preso, o UE nunca assumia a autoria da morte do Orlando Jogador, o fator que foi crucial para o seu fim. Ele sempre dizia que foi uma reação, e que poucos entenderiam sua verdade. Gostaram da história contada do UE, um dos maiores fornecedores do Rio nos anos 90, e fundador do ADA? Escreve abaixo aí o eu gostei, para sabermos se devemos continuar com as histórias. Deixem sugestões de assuntos para as próximas histórias. Uai, seu app de vídeos curtos.